E o próximo tema que iremos abordar é o novo comprador de eventos. O que pesa na decisão, além do preço? Convido ao palco o Sérgio Quinsan, executivo sênior de compras e supply chain na COP, Cooperativa de Consumo. Seja bem-vindo ao palco do Congresso Mais. Boa tarde a todos. Me escutam bem? Perfeito. Para entender quem é o público aqui, quem é de compras? Bastante gente de compras. Quem é de marketing ou áreas que interagem com compras? Tem bastante gente também, a maioria, hein? Deixa eu pegar. Então, gente, eu vou passar para vocês, né? Eu tenho aí mais de 30 anos na área de supply chain. Já trabalhei em grandes empresas, em multinacionais. Nos meus últimos 10 anos estive na Subway e na Espaço Laser. E agora estou na Cooperativa de Consumo, que é uma rede de varejo, 30 lojas, mais 70 drogarias. Eu vou falar um pouquinho, né, o que pesa além do preço. Eu vejo, né, eu venho notando nos últimos anos que há uma mudança de perfil do comprador de uma maneira assim muito abrupta. O que acontece? O comprador ele passa, né, a olhar para o negócio e não mais para 3 cotações. Ele passa a entender qual que é o core da empresa, o que ele agrega para o EBITDA da empresa. Então isso vem transformando a área de compras para muitas e muitas empresas. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, que todos têm dores. E aí eu coloco 3 cenários para vocês, né? Primeiro que é o de compras, né, que é aquele preço, comprador pressionado para ter preço, para entregar rápido, no menor tempo possível, né, e que tem que tomar decisão ali, indicadores, em dados ou informações relevantes para a empresa. Tem os fornecedores que, por outro lado, querem vender, querem fazer negócios com áreas de compras e querem ter o maior preço possível para ter rentabilidade e lucratividade. E, por outro lado, o pessoal de marketing, o cliente interno, né, que ele quer o quê? Ele quer experiência, ele quer qual que é aquele evento, o que deixa de impacto no público, né, o item que ele lança, a propaganda que ele faz, qual que é o impacto que deixa para o consumidor. E ele quer sempre entregar o quê? Surpresa, ele quer gerar o customer experience nos nossos consumidores. Então, quando você pega esses 3 lados, provavelmente vai dar conflito, né? Porque compra está olhando só preço, o marketing que é agilidade, aquele fornecedor que ele já conhece há muitos anos, e o fornecedor ali, para quem que ele vai? Para o comprador, ele vai para a área de marketing, vai para a área de eventos, né? Quem que ele agrada mais? Então, sempre gera conflito. E aí, na realidade, todos querem o quê? Reduzir risco e ter resultado para a empresa. Pode ser um resultado financeiro, como pode ser um resultado de experiência. E aí é que a gente tem, né, o marketing. Criatividade, engajamento, ele quer reforçar a marca, ele quer se posicionar, ele quer tornar aquela empresa mais vendável no mercado. Por outro lado, tem o compras, que quer comprar mais barato, né? Quantas vezes aqui a gente não escuta comprador falar, mas tem que fechar pelo preço mais barato. Por que você está comprando mais caro? Quem já passou uma situação dessa aqui dentro das empresas? Que foi para a área lá, levou, não, tem que comprar do mais barato. Aí o cliente entende, mas como assim do mais barato? Não, eu quero o meu fornecedor de eventos, que já está aqui há muito tempo, a gráfica, que está aqui há 10 anos, ele sabe tudo da nossa empresa, do nosso produto, e isso acaba gerando aí alguns conflitos, né? Então você tem, por um lado, cliente interno cobrando produtividade, rapidez, inovação, e isso gera conflito entre o comprador e entre a área de marketing. Quantas vezes aqui, gente, a área de marketing, o cliente interno mandou o processo pronto ali para compras? Quantas vezes a compras mandou o processo para a marketing, que a marketing falou assim, cara, você não entende nada disso, quem entende o negócio sou eu. Você tem que fazer com o meu fornecedor. Então isso gera conflito, né? E gera ruído. E aí a gente passa a ter um conflito bem gerido, ou seja, as áreas trabalhando juntos. Tá? A gente chama no processo de compras de SNOP, onde você coloca todas as áreas envolvidas dentro do projeto e você começa a definir o que cada um faz e aonde que a área de cada um impacta dentro desse negócio. E aqui eu vou falar um pouquinho, né, da jornada de contratação, como que ela acontece. Eu vejo, gente, em muitas empresas isso acontecer de maneira segregada. Ou seja, a área cliente vai lá, o cliente interno vai lá dar um briefing e fala assim, eu quero comprar um evento. A área de compras vai lá, sai correndo, dizendo, olha, eu quero comprar um evento. E não define bem os critérios. Né? Os critérios não são bem estabelecidos. Qual que é o objetivo do evento? O que a gente quer? Qual que é o público que a gente quer impactar? Como que a gente quer impactar? Então isso eu vejo muitas vezes uma área de conflito que as áreas não se conversam, as áreas brigam em vez de se conversar. Né? Isso é um fato em muitas e muitas empresas. E aí se você define o objetivo do evento muito bem,
Você começa a definir onde você quer chegar. Capacidade técnica, né? Olhe para o seu fornecedor, olhe para o profissional de compras. Hoje, eu tenho notado muitas áreas de compras trabalhando por categoria. Elas têm compradores especialistas em determinadas categorias. E isso traz o quê? Credibilidade e confiança para a área usuária. Ou seja, o cara de marketing, o cara de RH, ele fala assim, pô, esse cara que está lá em compras, ele entende, ele conhece tecnicamente, ele conhece do meu negócio. Então, isso ajuda muito na construção do dia a dia, né? Qualidade da entrega, né? Então você vem, define o objetivo do evento, olha a capacidade técnica de todos os envolvidos, mensuro o que eu quero entregar, né? Mensuro qual que vai ser o output final disso. Coloca o risco e compliance dentro desse processo, né? Quando a gente sempre... Isso é um ponto de muito conflito dentro das áreas, das empresas, porque o compliance requer, né, etapas. O processo requer formalizações. E muitas vezes a gente não tem tempo para isso. O evento é decidido de um dia para a noite, ou ele é mudado de um dia para a noite porque o CEO ou o CMO quer mudar o evento e acontece. E isso faz parte do jogo. Por outro lado, também temos aí toda a parte de custo total. Isso eu também vejo uma mudança muito grande no mercado. As empresas deixaram de falar de preço. Olha, eu estou comprando pelo mais barato. Não, eu tenho o melhor custo total. Quando eu trabalhei na Subway, por exemplo, eu tinha produtos, por exemplo, de proteína muito baratos, só que eu não tinha capacidade de entrega. Então, não adiantava eu comprar barato se eu não ia receber o produto. Não recebendo o produto, eu não vendo. Então, o comprador passa a olhar para o custo total junto com o cliente interno. Não é mais uma decisão simplesmente isolada. Governança, né, como a gente falou aqui, ESG, a palestra anterior também, isso é muito importante. Esse tema tem que sair do papel, esse tema tem que ser relevante para as empresas. ESG requer investimento, requer controle, requer uma disciplina, e que muitas vezes as empresas não estão dispostas a pagar. Ela fala que tem ESG, você pede o plano e os resultados mensuráveis, as empresas não têm. Então, isso também já faz muita parte do dia a dia do comprador. O valor mensurável, né, como comentei, vamos medir o que a gente quer, como que a gente entrega, né, o que a gente espera. Então, isso é uma jornada bem simplista do que a gente tem que fazer para começar a montar um escopo, começar a montar um processo de contratação. E aí, essa boa contratação, ela vem do briefing correto, dos dados bem analisados, o contrato bem protegido. Contrato, gente, eu digo que ele tem que ser bom para os dois lados. Eu vejo muita empresa estrangular fornecedor. Isso se sustenta no curto prazo. No médio e longo prazo, isso tende a se romper. E quando isso se rompe, você traz um prejuízo financeiro para a empresa absurdo. E para os dois lados. Então, eu sempre falo isso muito, tá, gente? Política do ganha-ganha. Tem muito comprador que não, que quer política só ele ganha, os demais não. Muda de fornecedor a cada 2 meses, a cada 1 mês. Então, eu não acredito muito nessa política. Em 30 anos de compras e supply, eu sempre construí relações com os fornecedores. Construir relação é o fornecedor entender o teu negócio, não é você se beneficiar. É você ter ele dentro da tua casa, entendendo o teu negócio, entendendo o teu risco, mudando o processo, tendo inovação e tendo um custo com planilha aberta aceitável. Então, o mercado já vem numa evolução muito grande para isso. Aí aqui, né, como que a gente gera valor ao negócio, né? A decisão, ela deixa de ser uma aprovação de orçamento ou verba, né? Ela passa a virar uma gestão de ponta a ponta, né? O end to end, você começa a mapear tudo. E você tem controle de todas essas etapas. Desde, por exemplo, um briefing bem feito. Né? Quantas vezes na minha cadeira a gente não recebeu um briefing, como eu comentei, quero fazer um evento. Aonde, do que, como, para que público, qual é o tempo, qual que é o dinheiro que você tem para poder investir nesse evento. Então, 85% a 90% dos casos de insucesso em compras e conflito entre a área de marketing e compras, ou área de evento e compras, é num briefing mal definido. Então, se a gente define um briefing bem definido, isso já é mais do que meio caminho andado. Por outro lado, né, uma RFP, você tem um escopo definido, você tem critérios definidos. E aqui nessa RFP, eu cansei de fazer projeto que a gente define quais são os entregáveis antes de ir ao mercado. Então, eu defino lá com o meu parceiro de marketing o que ele quer, o que a gente quer. Pois a gente quer um evento com público A, para uma viagem de incentivo. Tal. O que a gente quer nessa viagem de incentivo? O que a gente vai medir das empresas? Experiência, número de eventos que ela fez, se ela quarteiriza ou não a mão de obra dela, se ela tem problema com trabalho, com risco trabalhista. Então, a gente começa a definir os critérios antes. Tem uma ferramenta que chama KT, Kapner Trigo, que você define as entregáveis,
coloca uma pontuação e aí você passa a dar nota para o teu fornecedor. Então você define o fornecedor por critério, não mais por feeling e sentimento. Uma parte muito boa de avaliação, né, proposta técnica, comercial e evidências. Eu recentemente fechei um evento grande de incentivo para fora do país, para um público mais ou menos de 60 pessoas, que envolvia desde tirar o visto, passaporte, até colocar as pessoas na Disney lá e ter uma experiência. Então isso estava muito bem definido. A gente pediu evidência para as empresas. Você já fez uma viagem de incentivo para fora? Fiz. Com quantas pessoas? Com 2. Cara, não, eu estou falando de 60. Tá, me dá o contato dessas empresas que você fez. Qual foi o grau de experiência? Então, a gente liga, a gente vai, a gente visita. Então, isso você começa a mitigar o teu risco. Ter também aqui contrato. Contrato, gente, não é aquele contrato com 50 mil páginas. Contrato ele pode ser de 2, 3 páginas. É colocar a regra do que vocês negociaram, é colocar a regra do que vocês estabeleceram. E de preferência para não ser usado. Eu brinco que contrato geralmente é igual ao divórcio. Você só vai olhar para ele na hora que tiver que fazer alguma coisa. Se ele está bem feito, ele preserva ambos os lados, você passa aí muito bem nessa jornada. Execução, controle. Tenha um controle dia a dia de como é que está o teu projeto. Tenham as tarefas bem definidas, com prazos responsáveis. E corrijam a rota, se necessário, durante esse período. E pós-evento. Isso aqui é muito importante. O que deu certo e o que não deu certo. Tem muita gente que contrata evento lá. O fornecedor é ruim, não quero mais ele aqui na minha empresa. Tá, por quê? Porque ele falhou em uma etapa que era de 100. Ou ele falhou em 2 etapas que eram de 50. Gente, isso não é motivo para desomologar um fornecedor. Então, quando a gente faz um pós-evento, a gente pega tudo que a gente combinou e vê o que deu certo e o que não deu. Corrige a rota. Então, isso é muito importante, ter esse ciclo para a gente trazer o melhor custo-benefício para a empresa. E aí eu falo que marketing, área interna, traz a visão, o evento traduz a experiência do que o marketing ali desejou, e compras garante o método, segurança e valor. Então, olha que perfeito, eu tenho lá um marketing que idealizou uma coisa, a turma de eventos que foi lá, executou o que o marketing planejou ou pensou, e nós aqui em compras fomos lá e executamos tudo isso, gerando um custo-benefício total bom para a empresa, com garantia e com valor. Quando na SUB, por exemplo, a área de supply chain tinha uma cadeira na área de inovação. Então, todo lanche que era desenvolvido e lançado no mercado, tinha alguém de supply chain, no caso era eu lá, para criticar, porque o chefe de cozinha sonhava, o marketing idealizava, na hora que a gente ia executar, não era possível. Então, a gente olhava isso muito profundo. Então, isso é a evolução do profissional de compras dentro das empresas, onde você passa a ter uma voz ativa junto às suas áreas internas. Aí aqui eu digo que o valor ele vai além do preço. Quando a gente olha um fornecedor barato, eu quero um fornecedor barato. Poxa, ele vem com o quê? Com uma proposta genérica, ele vem com um escopo frágil, um escopo que gera dúvida. Gente, se o escopo gerou dúvida, revisa o escopo. Ele vem com uma dependência de improviso. Quantas vezes fornecedores que vocês contratou ali, ele não te responde na hora, responde no dia seguinte, ele vai falar do problema 3 dias depois que aconteceu há 1 semana atrás. Então, isso é muito comum, olhar para aquele fornecedor que é só preço, preço, preço. Risco de você ter aditivos no contrato, de você ter custos além do que você planejou. E aí eu vou para um fornecedor preparado, que ele tem governança, ele tem capacidade, ele te traz cases e evidências, ele te coloca em contato com os outros clientes, ele tem SLA e cronograma, a gente acompanha dia a dia, a gente acompanha cada etapa do projeto, plano de contingência. Isso aqui é super importante para quem é de compras, ter um plano de contingência para a sua curva A é essencial. Eu gerenciei 3 crises nos meus últimos 10 anos de supply, onde eu tive uma fábrica que parou e eu tinha 15 mil caixas de produto em estoque para reabastecer a rede no dia seguinte, e a gente não teve que o CD foi para baixo. Só que a gente tinha um plano de contingência. Então, fornecedor barato não tem plano de contingência. O plano de contingência custa dinheiro. O plano de contingência não é barato. Então, tem que ser um fornecedor grande, um fornecedor que esteja preparado. E equipe capaz e técnica, equipe que reage ao improviso, a equipe que reage no momento de dificuldade
Então, eu sempre coloco esse gráfico, eu gosto dele porque quando a gente fala de fornecedor barato, que ele vem com um preço lá muito ruim, o comprador, né, a pessoa de compras ali, o gestor de categoria, ele precisa olhar o todo, ele precisa analisar esse fornecedor, ele precisa olhar o compliance desse fornecedor, a questão da saúde financeira. Então, isso é um mix do que a gente tem para ter uma melhor aí contratação. E eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, que a régua, ela deixa de ser o menor preço. Olha o que a gente avalia: risco operacional, experiência do público, qual foi a experiência do consumidor em determinado evento? Superou a expectativa? Não superou? Né? Governança e compliance, scope e contrato. Então, olha quantas variáveis e o peso delas que a gente tem dentro de uma decisão. A gente não está falando só de preço aqui na frente, né, o custo total, que é essa última barrinha. É o quanto o custo todo, né, quais são as variáveis. Né? Então, isso é muito importante, que isso a gente vem numa crescente de profissionais olharem para esse tipo de movimento. Né? E aqui o valor percebido, né, é aquela experiência, o resultado que a gente traz para dentro de casa. Né? Como que nós, compradores, né, ganhamos a confiança dessas áreas? Né? Como que esse comprador de evento ele tem que pensar? Ele tem que pensar na experiência do cliente. Né? Ele não está pensando só em preço. E, obviamente, com as qualidades que ele tem, com a capacidade técnica que ele tem, ele coloca para a mesa o não sentimento. Eu sempre brinco com os meus interlocutores de marketing, que o marketing ele tem sentimento. O compras não, ele é técnico. Ele vai ali, ele analisa fatos e dados. Então, a mescla desses dois, né, profissionais, você consegue ter essa variabilidade de itens para olhar, né, de itens, na realidade, e aí você chega e faz tudo em conjunto. Né? E aqui, já para indo finalizar, né, que não é só sobre preço, é sobre valor agregado. Né? Menor preço sem governança vira risco. Tudo que a gente falou, as etapas do RFI, do contrato, analisar o fornecedor, se a gente não tem isso bem definido, isso bem estruturado, isso é risco para a gente. Compras e marketing precisam decidir juntos. Gente, eu defendo isso. A minha equipe, ela nunca toma uma decisão sozinha. Ela compartilha com os clientes internos a decisão que ela quer tomar. Ela passa a ser uma influenciadora dentro do processo. Ela influencia os usuários. Como que ela influencia? Com fatos, dados e situações relevantes, com exemplos. E aí, marketing se sente dentro do processo, compra se sente dentro do processo, você minimiza o conflito. Né? Porque a área é minha, você não respeita a minha área, não, mas o dinheiro é meu, a verba é minha. E sempre, como comprador, olhem para o negócio. Né? Vocês economizam para o negócio, para a empresa. Eu tive uma passagem com uma diretora de marketing uma vez, ela falou: Sérgio, por que você vai negociar de novo? A gente já está abaixo do meu budget, não precisa, já tá orçado e está baixo. Eu falei: pera, mas a gente pode baixar mais para a empresa. Eu não estou só olhando a minha área como um silo, eu estou olhando o todo, o negócio. E eu sempre falo para a turma de compras, R$1 economizado é direto no caixa da empresa, direto no EBITDA. Eu não tenho custo de vendas, por exemplo. O comercial tem lá, ele vende R$1, mas ele tem um custo. A área de compras, quando economiza, ela economiza direto no caixa da empresa, quando bem economizado. Então, por isso que eu sempre digo que as decisões precisam ser compartilhadas. Quando uma única área toma uma decisão, a tendência de conflito é muito grande. Se tem conflito, gera ego. Gerou ego, ninguém vai chegar num ponto comum. Isso gera vaidades. Em terceiro, fornecedor relevante vem de confiança, não só verba, não só preço. Né? Quantas vezes a gente já se deparou com o fornecedor? Olha, esse é meu preço porque eu tenho essa característica, essa estrutura, principalmente para eventos e marketing. A gente contrata uma empresa e ela subcontrata. Né? Que controle que a gente tem desse terceiro? Né? Controle, tem trabalho escravo? Tem corrupção? O que tem? A gente controla isso? Não. Só que esse terceiro pode colocar a minha marca em risco, a minha empresa em risco. Então, quando um processo é feito com todas aquelas etapas que eu mencionei ali atrás, a gente minimiza esses efeitos. A gente deixa de ter o risco tão aflorado. A gente passa a monitorar o risco. Você sabe aonde pode dar problema. Então, gente, isso daqui era um pouquinho da minha experiência, bem rápida, bem técnica. Como recado final,
tanto para as áreas usuárias como para o pessoal de marketing e compras, trabalhem junto, né? Compras, sejam protagonista do negócio, né? Sejam protagonistas, vão atrás, tragam inovações para a empresa, tragam soluções, entreguem resultado. Isso feito em conjunto, a chance de sucesso para a empresa é muito grande. Tenho compradores, né? Eu sempre digo, o meu comprador de marketing, por exemplo, ele fica na área de marketing, ele não fica comigo na minha área. O de engenharia fica lá na engenharia. Porque ele passa a fazer parte do direito e começa a entender as dores do meu cliente interno. E o meu cliente interno começa a entender as minhas dores. Quando isso é colocado na mesa de uma maneira simples e transparente, o resultado vem, gente. Então, isso é um pouquinho aí da minha fala. Tentei ser bem breve. Por aqui terminamos, então. Quero te agradecer, Sérgio. Muito obrigada. Receba suas palmas. Obrigado, gente.